não estou vendo o chat, então falem comigo, por favor. Sou uma professora carente, então quem puder aí falar comigo, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me interromper, não tem problema. Vamos lá. Sim ou não? Nossa, se eu cair dessa chamada, eu não vou nem saber. Meu Deus. Mas ok. Vamos começar. Tabela periódica. Vamos primeiro contar a historinha, né? Vamos aqui entrar no assunto. Que a primeira descoberta científica de um elemento químico foi a descoberta do fósforo em 1649. Então, nos anos seguintes, né, aqui nos 200 anos seguintes, os cientistas começaram, né, começou a descobrir outros elementos, e aí, conforme eles foram descobrindo outros elementos, eles começaram a tentar agrupar esses elementos. Falaram, não, isso aqui tem umas características parecidas, isso aqui tem umas propriedades parecidas, será que tem como a gente organizar isso? Então, no século XIX, 63 elementos já tinham sido descobertos, e aí começou as primeiras tentativas. Então, em 1817, teve a lei das tríades, do Johann, não sei como se pronuncia esse nome. E em 62, teve a tentativa do parafuso telúrico. E em 64, a lei das oitavas, por John Alexander. E aí, em 1869, que teve a tabela de Mendeleev, que é a que mais se parece com a que a gente tem hoje, que é a última, assim, né, o modelo que deu mais certo. Então, esses primeiros modelos aqui, eu não vou explicar cada um deles, porque não costuma cair sobre elas no vestibular, mas só para vocês terem essa ideia de que tiveram outras tentativas de organizações, etc. Quem quiser, pode, na apostila tem explicando como que era cada um. Enfim. Vamos lá. Aí, em 1894, descobriu o argônio, que aí começou a descoberta dos gases inertes, certo? Aí, no século XX, os cientistas começaram a querer entender por que os elementos tinham propriedades, tinham uma periodicidade, né? Alguns tinham propriedades parecidas e tudo mais. Então, depois de Mendeleev, que ele fez a tabela, né? Eles começaram a tentar entender por que tinha essa periodicidade com os elementos, certo? Fiquem comigo, pessoal. Não desistam. Aí teve o Rutherford, que descobriu do núcleo, né? Lá, que não sei se vocês lembram da outra aula. Aí teve esse Brake, não sei falar o nome dele, que organizou os elementos por número atômico, que antes era organizado por massa atômica. Não, por massa atômica. E ele ajudou na descoberta dos isótopos. E aí, a razão da lei periódica existir foi sendo respondida conforme os cientistas entendiam a estrutura eletrônica dos átomos. Então, conforme eles foram entendendo como o átomo era, conseguiu-se entender melhor como que essa periodicidade da tabela funcionava também. Aí teve o Bohr, que estudou sobre a organização dos elétrons, e o Lewis, que descobriu da ligação por pares de elétrons. A gente vai falar mais deles mais para frente, nas próximas aulas. Mas, enfim. Então, o Rutherford e o Brake aqui, eles que assumissem que as propriedades periódicas variam com o número atômico e não com a massa atômica.
Quem lembra o que é número atômico? O número de prótons. Número de prótons. Exatamente, que é aquele representado, né? Vou até pegar minha caneta aqui. Massa atômica. Quem lembra? Vamos, galera! O quê? É a letra A, né? Massa atômica é o quê? Quem lembra? Isso, representado pela letra A. E se o número atômico é o número de prótons, a massa atômica é o quê? É o número de elétron? Não. Ai, não sei. Não. Não sei. É prótons mais nêutrons. Quem lembra? Lembra que tinha o elemento X aqui, qualquer um. Daí aqui em cima ficava. Fica, né? Ah, não. Esse é o número de massa. Sorry. Massa atômica é aquele lá que fazia a média, lembra? Esse é o número de massa. Número de massa. Massa atômica, então, é a média dos três? É nêutron, próton, elétron dividido por 3? Não. Massa atômica é aquele número quebrado que tem na tabela periódica, que é a média do número de massa dos isótopos daquele elemento, baseado em quanto eles têm na crosta terrestre, tipo, na Terra. Na Terra? Eu acho que é na Terra. Então, tipo, lembra que tinha o hidrogênio, que tinha o hidrogênio 1, com número de massa 1, o hidrogênio com número de massa 2, e o outro com 3. Daí fazia a média baseado, isso aqui tem, sei lá, 90%, isso aqui acho que tinha 3%, não lembro mais as porcentagens. Daí fazia a conta lá e dava um número, 1,001, eu acho, uma coisa assim. Então, o número de massa do hidrogênio é 1, certo? Que o número de massa é isso aqui. Prótons mais nêutrons. Do hidrogênio é 1, ele só tem um próton. A massa atômica, 3 isótopos do hidrogênio, levando em consideração a porcentagem deles na natureza. Daí dá 1, e esse o A é o número de massa. E a tabela periódica, ela varia com o número atômico. Esse cara aqui. E eles achavam que é número atômico, número de massa e massa atômica. Lembraram que é número atômico e número de massa, pelo menos? Sim ou não? Tá travando, professora, porque quando a senhora faz uma pergunta, às vezes é difícil de entender. Desculpa, é na internet, ela tá meio ruim aqui. Mas vamos lá. Se eu começar a travar muito, vocês me avisam, ok? Professora,
Eu acho que não é a sua internet, não. O microfone fica Então, ativando e beleza. desativando. Esse é o número atômico, Z, que é o número de prótons. Oi. Ativando e desativando o meu microfone. Ué, Sim, ele aparece. Ó, agora tá desativado. Ativado, desativado. Ele fica ativando e desativando. e agora? Eu ouvi você falando agora, aí depois desativou de novo. Estranho. Gente. Gente, a Cris saiu? Sim, acho que ela saiu e vai voltar de novo. Nossa, hoje tá difícil. Será que não é o Meet? Ai, sei lá, deve ser, né? Tá Acho que não, difícil porque mesmo hoje. de manhã tava de boa hoje. Só de manhã que tava de boa, verdade. Tanto o Meet quanto a nossa mente, né? Porque agora tá tudo bugado aqui. Sim. Sim. Gente, vocês criaram um grupo de alunos que os professores estavam falando lá? Você não tá, não? Tem um grupo. Tem um Tem grupo um lá, gente. grupo. Tem o grupo clandestino. Tem que mandar o link aí. Gente, manda no chat quem puder. Gente. Aí eu converso um pouco. Oi. Beleza, acho que eu voltei. Melhorou. Eu Não tinha tá mais caído. saindo o microfone. Ok. Beleza, tudo certo? Podemos continuar? Sim, Cris. Sim, agora sim. Top. Deixa eu compartilhar de novo. Beleza, vocês estão vendo aqui? Sim. Sim? Top. Então, vamos lá. Então, o número atômico, Z, que é o número de prótons, certo? Massa atômica é aquele número quebrado, que é a média
dos números de massa dos isótopos de um elemento. E do hidrogênio é 1,001, eu acho. E o número de massa que é representado por A, que é prótons mais nêutrons, que é o número que fica aqui, certo? E do hidrogênio é 1 também. E a tabela periódica, ela varia com o número atômico, que é esse cara aqui. Beleza até aqui? Ah, eu acho que com exercício vai, Podemos porque continuar? não entendo muito, assim. É bem difícil essa parte para mim. É bem difícil. Eu vou sempre tentando lembrar as coisas que a gente viu nas outras aulas, porque na maioria das vezes, principalmente esse começo, a gente sempre vai ter que ir lembrando, porque uma coisa depende da outra, certo? Por exemplo, o número atômico, para a gente tentar ir lembrando das coisas que agora vai precisar. Mas assim, massa atômica, como calcula a massa atômica? Não vou lembrar agora, senão vai levar todo tempo. Podemos, ok, vou considerar que sim. Então, essa é a nossa tabelinha a massa. São os números atômicos, ok? Que é o que a tabela periódica segue, beleza? Aí a gente tem... Nossa, peraí. Então, a gente tem as colunas, e temos as linhas que são chamadas de períodos. Eu vou falar ali mais para frente. Então, essa é a nossa tabela periódica. E aqui nós temos o bloco S, certo? Que são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Nós temos que o bloco S e esse aqui, que é o bloco P, são os elementos representativos, certo? O bloco P aqui, que tem os não metais, os semimetais e os gases nobres. Que é o bloco P. Aí nós temos os metais de transição. Esses são de transição externa e esses de transição interna. Então, aqui, para ficar mais fácil de visualizar, né? Os elementos representativos, que é o bloco S e o bloco P. Os elementos de transição externa, que é o bloco D. E os elementos de transição interna, que é o bloco F. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o diagrama de Linus-Pauling, que eu sei que o monitor ele já comentou com vocês, né? Na aula de exercícios aí, para quem conseguiu participar durante a semana. Então, a gente vai falar certinho na próxima aula. Então, a gente vai precisar dessa informação, que aqui é o bloco S, que aqui é o bloco P. A gente vai falar melhor. E a gente vai conseguir
a partir de estrela periódica. Então, já para a gente se familiarizando aqui com os blocos e os nominhos deles. Que o bloco S e o P são os elementos representativos. O bloco D, os elementos de transição. E o bloco F, de transição interna. Beleza? Até aqui. Sim, tá ok. Então, aqui nós temos os períodos, as linhas são chamadas colunas, que são os grupos, né? Antigamente falava família, tinha a letra junto e tal, mas agora não usa mais, usa como os grupos, né? E os grupos eles têm as propriedades, por exemplo, aqui, na última camada e tudo mais. Então, esse é um grupo, eles têm propriedades parecidas, o próximo grupo também, e assim por diante. Beleza. E aí, os nominhos importantes, que é legal a gente saber, que são os metais alcalinos, que é esse aqui, né, o grupo 1, os alcalinos terrosos, que é esse aqui, o 2. Esses aqui, o pictogênicos, não usam muito. Os calcogênicos. Os calcogênicos. São 16 aqui, que é a família 17 aqui. E na hora que for fazer exercício, deixa a tabela do lado e vai elementos na tabela enquanto faz os exercícios para conseguir, para já ir se familiarizando com os elementos e tudo mais. Porque alguns vestibulares, eles não dão a tabela periódica. Outros não, se eu não me engano. A Unicamp dá a tabela na segunda fase. Os outros não. Bom, mas algumas questões também não dão as informações da tabela. Se você tiver mais ou menos saber os principais elementos que é
Olá, Oi, Cris. estou de volta, vocês estão me ouvindo? Sim, Nossa, eu caí por quanto tempo? Mas foi muito, demorei para voltar? Dois minutinhos? Que eu comecei a perguntar coisas, ninguém estava me respondendo, eu falei, responda, eu dá a chance. Mas que está me trocando. Caramba, hoje está muito difícil. A internet não está querendo colaborar. Vocês estão vendo aqui. Eu tinha parado. A gente tinha começado a falar aqui. A gente tinha começado a falar aqui dos metais e tudo mais. Foi, eu acho que tava indo Sei sair lá. agora. Eu tinha acabado de chegar aqui. sim, Cris. Ou não? Se você puder dar uma recapitulada para mim, por favor. Beleza, então vamos lá. Então, a maioria dos elementos da tabela são metais, certo? Aí tem alguns não metais e os gases nobres. E o hidrogênio, ele não tem família. Tadinho, não tem grupo, não tem nenhum outro elemento na tabela periódica que tenha propriedades parecidas com o do hidrogênio. Beleza? Beleza. Então, assim, eu já vi exercício, acho que eu até peguei um exercício aqui, se der tempo, né? Porque eu acho que não, porque eu caí 1000 vezes aqui hoje. Mas a maioria, então, dos elementos da tabela periódica são metais. Beleza? Então, vamos começar a falar das propriedades. Let's que bora. Pergunta. Para que serve as propriedades periódicas? Letra A, para organizar os elementos. Letra B, predizer qual o melhor elemento a ser utilizado numa reação química. Letra C, para comparar os elementos. Letra D, permitem prever as propriedades dos elementos em uma mesma família. C, quem acha que é a letra C? Evelyn acha que é a letra C, quem mais? O que vocês acham? Podem colocar no chat, estou vendo agora. Eu coloquei para dividir a tela, daí eu tô conseguindo ver o chat. Letra C, quem dá mais? Quem dá menos? D. Quem dá mais? Vamos, gente. Acho que é No D. vestibular, vocês têm que pelo menos chutar alguma. Letra D. Mais uma letra D. Quem mais?
É a D. Falaram aqui. Tá, mas por que que é a D, então? Justifique sua resposta. Letra D. Permitem prever as propriedades dos elementos em uma mesma família. Porque na tabela eles são separados por famílias. Sim, eles são separados por famílias, exatamente. Ou grupos, né? Mas é isso, gente, é a letra D. Então, permitem prever as propriedades dos elementos em uma mesma família. Boa, galera. Passaram no vestibular. Então, vamos começar pelo raio atômico, certo? E falando das propriedades periódicas, antes de começar a falar cada uma delas, as propriedades, então, elas têm uma periodicidade, certo? A cada grupo de elementos, ela se repete. E a gente vai ver isso. Agora, eu peguei as principais, acho que são umas 4 principais, assim, que caem mais. E as outras propriedades, que eu não vou falar aqui, a maioria delas está ligado com essas que eu vou falar. Então, vai ser bem fácil. Por exemplo, eu coloquei aqui eletronegatividade. Tem uma outra propriedade que é a eletropositividade. Acho que é isso. Positividade. Eletropositividade, acho que é. Que é o contrário da eletronegatividade. Então, dá para seguir com a vida. Mas vamos começar a falar do raio atômico. O raio atômico, ele é a metade da distância mínima interatômica. Então, nós temos aqui, certo? 2 átomos iguais, o mesmo elemento químico, um do ladinho do outro, o máximo que der ali para encostar neles. Então, o raio atômico é essa distância de um no outro, certo? Dividido por 2. Faz sentido? E aí a gente fala que é o tamanho do átomo. Mas não vai falar isso no vestibular, tá? Só entre a gente aqui que a gente fala que é o tamanho do átomo. Mas é a distância mínima interatômica, a metade da distância mínima interatômica, beleza? Mas a gente vai falar aqui que é o tamanho do átomo. E eu achei engraçado que o raio atômico, né, tem as camadas eletrônicas. Então, os átomos são como cebolas, que têm camadas. E essas camadas vão dizer pra gente, por exemplo, se tiver mais camadas, o átomo vai ser maior. Se tiver menos camadas, o átomo vai ser menor, assim como as cebolas. Daí, por isso que eu mandei aquele vidinho, não sei quem viu o vídeo ontem, a parte que o Shrek fala pro burro que os ogros são como cebolas, que tem camadas. Rachei de rir. Mas, enfim. Então, o raio atômico, ele aumenta, certo? Aumenta de cima para baixo e aumenta da direita para a esquerda. Beleza? Mas por quê? Beleza. Ele aumenta de cima para baixo porque aumenta o número de camadas, certo? Os períodos, que são as linhas, certo? Cada período é uma camada eletrônica lá do átomo, assim como as cebolas. Então, quanto mais você vai descendo na tabela periódica, mais camadas. Quanto mais camadas, maior o átomo. Deixa eu ver se consigo. Oh, não, queria usar caneta. Vou mudar para cá. Aqui. Então, nós temos aqui um átomo, esse é o núcleo.
Que é, por exemplo, o hidrogênio. Ele só tem uma camada, ele tá aqui, né? Esse aqui é o hidrogênio. Ele só tem um eletrãozinho, um próton. Então, beleza, ele tá aqui. Uma camada. Se você pega o próximo aqui, agora eu não lembro quem é, acho que é sódio, ele vai ter duas camadas, certo? Então, de uma camada para duas camadas, aumentou o número de camada. A Cris caiu de novo? Meu Deus, hoje tá muito difícil, hein, gente? Voltei, né? Estou de volta. Agora Alô? voltou. Gente, tá impossível hoje. A minha internet não tá ajudando nada. Que isso, moleque? Beleza, vocês estão vendo aqui, né? Sim. Vamos lá. Que parte que eu parei? Eu falei por que que... Vocês estavam ouvindo na parte que eu tava falando por que que o raio aumenta de cima para baixo? Sim? Porque aumenta a massa? Também. Também. Mas não é só isso. Mas vocês ouviram eu falando por quê? Ou não? Pra mim já voltou faz uns 5 minutos. Professora, Eita. é bom você repetir essa partezinha. Beleza, vou falar. Então vamos lá, gente. O raio atômico, então, ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, certo? Então, deixa eu pegar aqui meu lápis, minha caneta. Então, a gente tem, por exemplo, o hidrogênio aqui, certo? E ele tem um prótonzinho, uma camadinha e um eletrãozinho. O próximo cara aqui de baixo, embaixo dele, eu acho que é o sódio, tem dois prótonzinhos, eu acho. Sei lá, não importa. E tem duas camadinhas. Por quê? Cada período, cada linha, certo? Da tabela periódica é uma camada eletrônica. É uma camada aqui onde vão os elétrons, certo? Então, se de baixo para cima eu vou aumentando o número de camadas eletrônicas, eu vou aumentando o número, vou aumentando o raio atômico, certo? Vou aumentando o tamanho do átomo. Se eu adicionei uma camada nova, o átomo aumentou, certo? Sim.
Eu caí de novo? Não é possível. Gente, vocês estão aí, né? Estamos, professor. Sim. Ok. Vão falando comigo, senão eu acho que eu caí. Ok, então. Beleza. O raio aumenta de cima para baixo, porque eu estou adicionando camadas eletrônicas. Se estou adicionando camadas eletrônicas, o tamanho do átomo vai aumentando. Ok, até aqui? Ok. Sim ou não? Ok. Por que que ele aumenta da direita para a esquerda? Alguém tem alguma ideia? Não? Não. Não? Então vamos lá. Deixa eu pegar para desenhar. Vão falando comigo que agora eu não estou vendo o chat, hein? Ó. Cadê? Por quê? Quando a gente anda nessa direção, o número atômico, número de prótons, diminui, certo? É menor. Esse cara, considerando uma mesma linha, esse cara tem menos prótons que esse cara, certo? Porque na tabela, um próton, dois prótons, aí na próxima linha, três prótons, quatro prótons, blá, 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 certo? Então, numa mesma linha, o primeiro cara no mesmo período, o primeiro cara do período tem uma quantidade de prótons, no final desse mesmo período, o último cara vai ter mais prótons, certo? Então, esse primeiro cara tem menos prótons que esse. Quando eu tenho mais prótons, esse número de prótons a mais com o número de camadas, certo? Porque numa mesma linha não muda o número de camadas. Só aumenta o número de camadas quando você passa o período para baixo. Então, numa mesma camada, se eu tenho um átomo que tem mais prótons, prótons são cargas positivas, os elétrons são cargas negativas, os opostos se atraem, então esses prótons vão atrair mais esses elétrons, que estão todos na mesma camada, e o núcleo vai diminuir um pouco, porque eles vão ter mais prótons para atrair esses elétrons, certo? Numa mesma camada. Então, esse número a mais de prótons positivos vão diminuir o raio atômico, o tamanho do átomo. Então, entre esses caras aqui, esse cara tem um rainho menor. Beleza? Fez sentido? Ou não? Eu explico de novo, gente, não tem problema. Beleza. Beleza. Então, o raio atômico acho que é uma das propriedades, assim, mais importantes. Então, ele aumenta de cima para baixo, porque vai adicionando camadas, certo? E da direita para a esquerda, porque os da direita têm mais prótons, e esses prótons vão fazer mais força puxando os elétrons, já que eles estão todos com o mesmo número de camadas, certo? Dentro de um mesmo período, mesmo número de camadas, só que os elétrons, os átomos que estão mais à direita, tem mais esses elétrons diminuindo um pouco o raio atômico. Beleza. Para átomos isoeletrônicos, o que são átomos isoeletrônicos? Quem sabe? Alguma ideia?
Alguém tem alguma ideia? Não. Que são isoeletrônicos? Pessoal, não? Os átomos isoeletrônicos são aqueles que têm o mesmo número de elétrons. Certo? Isoeletrônicos mesmo número de elétrons. Muito importante isso. Beleza? Os íons são os átomos com cargas positivas ou negativas. Então, todos esses átomos e íons aqui são isoeletrônicos. Como que eu vejo o número de elétrons mesmo? Importante. Para um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Então, neônio aqui, que tem o número atômico 10, certo? Número de prótons. Logo, ele também tem 10 elétrons. O sódio, se ele estivesse neutro, ele teria 11 elétrons. Mas ele está com uma carga positiva aqui. Então, ele ganhou ou perdeu um elétron? Rápido. Quem lembra? Perdeu. Quando a carga é positiva, Perdeu. ok. Perdeu um elétron. Exatamente. Muito importante, não confundam. Ele perdeu um elétron, certo? A carga total do átomo está positiva. Ele perdeu um elétron. Muito bem. Então, ele está com quantos elétrons no total? 10. Então, o neônio está com 10, o sódio está com 10, todos eles estão com 10, certo? O oxigênio aqui teria 8, mas ele ganhou 2, então ele está com 10. O flúor teria 9, mas ele ganhou 1, então ele está com 10. O magnésio teria 12, mas ele perdeu 2, então ele está com 10 também. Então, esses átomos, íons aqui, eles são isoeletrônicos, certo? Nossa, mas eles são isoeletrônicos e como é que fica a questão do raio atômico, então, entre eles? Muito bem. Quanto maior a carga nuclear, ou seja, o número atômico desses átomos isoeletrônicos, certo? Isoeletrônicos. Quanto maior a carga, quanto maior o número atômico, menor o raio. Então, nesse caso aqui, quem tem o menor raio? Já está dizendo, né? com os sinais. O magnésio tem o menor raio. Por quê? O número atômico dele é maior. E, além disso, a carga dele também é maior aqui, ó. Também dá para ver assim. Então, o átomo, para átomos isoeletrônicos, o que tiver a maior carga, o maior número atômico, vai ser o que tem o menor raio, certo? Menor raio. Menor. Então, para o mesmo elemento, por exemplo, aqui o sódio 0 aqui, neutro, o cátion vai ter menor raio, certo? Porque ele perdeu o elétron. Então, os cátions, em relação sempre ao mesmo elemento, eles diminuem o raio. E ânions, quando você dá elétrons, comparando com o elemento neutro aqui, né? Ele tem maior raio. Beleza até aqui? A gente tem que ir digerindo aos poucos. Realmente não é uma parte fácil. Eu concordo com vocês.
Precisa de tempo para absorver a informação. Mas assim, vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Sim ou não? Não. Então, ó, depois da aula, vejam os slides, vejam a aula de novo, para vocês não esquecerem, porque senão, daqui 15 dias, quando eu voltar, vocês vão ter esquecido. Pode acontecer. Mas assim, vamos tentar fazer alguns exercícios, não precisa fazer um montão seria melhor, mas façam alguns durante a semana, só para não ir perdendo e conseguir assimilar as coisas que a gente vai acrescentando, beleza? Então é isso, isoeletrônicos, quanto maior a carga, menor o raio. Quanto maior a carga, menor o raio. E para o mesmo elemento, certo? O cátion tem menor raio que o neutro e o ânion tem maior raio que o neutro. Beleza. Vamos falar da energia de ionização, próxima propriedade. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado no seu estado fundamental. Então, eu vou lá, é energia para tirar um elétron. Geralmente, essa energia é liberada. Certo? Para a maioria dos átomos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, sódio. Vai dar e mais um elétron, que eu tirei dele aqui, certo? Então, isso é energia de ionização. Eu posso tirar, os átomos, eles têm muitos elétrons, então eu posso ir tirando um, depois tirar outro, depois tirar outro, depois tirar outro. Mas quanto mais eu vou tirando, maior essa energia que eu vou precisar dar para conseguir tirar. Eu vi uma comparação assim, da pessoa pedindo a caneta para outra. Ah, você me dá uma caneta? Pô, a outra pode dar ou não essa caneta, né? Às vezes dá de graça, não tem problema. Mas os átomos, não. Se você quer um elétron dele, você vai ter que pagar. Vai pagar com energia. Então, se você quer um átomo dele, um elétron dele, dá uma quantidade de energia. Se você quer outro elétron dele, vai ter que dar mais energia. Se você quer outro ainda, mais energia ainda. E assim, quando você acaba com os elétrons de uma camada do átomo, a quantidade de energia aumenta muito. Então, por exemplo, para tirar um elétron, eu gastei, sei lá, 100 kJ, 10 kJ de energia. Sei lá, é meramente ilustrativo esse número. Aí eu tirei outro, usou 100 kJ para tirar um segundo elétron. Para tirar, sei lá, o terceiro, eu gastei, sei lá, 2.000. Aqui, vamos colocar aqui, 90, vai. 90. Para tirar um, você gastou 90, para tirar o segundo, você gastou 100. Para tirar o terceiro, você gastou 2.000. Então, quer dizer que aqui, que essas energias estão próximas, estava em uma camada. Para tirar o terceiro, esse terceiro já estava numa camada interior do átomo. Tipo, já estava começando a tirar elétrons da segunda camada da superfície. Então, vai precisar de mais energia. Então, dá para saber quando muda de camada, que você está tirando o elétron, porque a quantidade de energia aumenta muito. Então, dá para saber. Então, lembre-se, a energia de ionização, ela sempre vai aumentando à medida que você vai tirando mais elétrons. Para tirar um elétron é uma quantidade, para tirar outro, essa quantidade já aumenta. E outro aumenta mais ainda. E sempre vai aumentando, sempre fica mais difícil de tirar elétrons do átomo, beleza? E você sempre vai pagando com energia. A energia de ionização, ela está relacionada com o raio atômico. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Então, a energia de ionização
ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, exatamente o contrário do raio atômico. Beleza? Sim ou não? Falem comigo. Sim. Sim. Beleza. Vamos para o próximo, então. Afinidade eletrônica é a quantidade de energia envolvida no processo de um átomo isolado gasoso, no seu estado fundamental, receber um elétron formando um íon negativo. Então, se o outro era deixar positivo, né, tirar um elétron, esse é... Professora, a senhora já mudou de página, já mudou de slide aí, foi? Eu mudei da energia de ionização, mudei. Agora a gente está falando de afinidade eletrônica. Não, é porque ainda tá para átomos isoeletrônicos. Aqui mostrando. Não tá saindo. Os isoeletrônicos. Os isoeletrônicos? É, tá mostrando o slide da parte deles. Meu Deus. Como assim? Vamos lá. Mas aqui eu comecei a falar de energia de ionização. Tá. E... agora eu tô vendo. Ok. Então, a energia de ionização, como eu falei, é a energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado no estado fundamental. Então, eu tinha escrito aqui que imagina que esse A aqui é o sódio. Então, o sódio no estado fundamental, sem carga, sódio zero, mais uma certa quantidade de energia, vai dar o sódio mais, que é essa energia, para tirar um elétron é uma energia, para tirar o segundo elétron é mais energia, essa energia de ionização vai sempre aumentando. Meu Deus. Por quê? Alô? Pessoal, vocês estão aqui? Legal agora, mas voltou. Eu caí. Sinto muito, eu caí. Mas eu estou de volta. Estou apresentando ainda, ok. Então, a energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron do átomo, certo? E essa energia vai sempre aumentando. Beleza. Daí, quanto maior o raio, menor a energia de ionização. E a energia aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Beleza. Então, agora falando da afinidade eletrônica, que é outra propriedade, é a quantidade de energia envolvida no processo de um átomo receber um elétron formando um íon negativo. Não. Receber formando um íon negativo. Então, nesse caso, os gases nobres, eles não estão inclusos, certo? Porque eles são estáveis lá, já tem os 8 elétrons deles, então eles não reagem com os outros elementos. Então, na afinidade eletrônica, os gases nobres não estão inclusos, certo? E, para pensar em afinidade eletrônica, a gente pode pensar como a energia, imagina assim, a criança, quando ganha um doce, fica muito feliz, certo? Cheia de energia, uhul, ganhei um doce. Pensa que é a mesma coisa. O átomo, quando você dá doce para ele, elétron para ele, ele fica muito feliz e libera uma certa quantidade de energia. Beleza? Beleza. Então, ele aumenta de baixo para cima
e da esquerda para a direita. Beleza até aqui? Sim ou não? Sim. Beleza, vamos continuar. Último, não menos importante, eletronegatividade, que é a capacidade do átomo de atrair para si os elétrons de uma ligação química. Beleza. Ele se comporta aqui do mesmo jeito que a afinidade eletrônica, certo? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Os gases nobres também não estão inclusos, certo? Porque eles não fazem ligações químicas com outros elementos, então não conta. E a eletronegatividade a gente pode pensar como se fosse um cabo de guerra. Tem lá os dois átomos, os dois elementos, puxando os elétrons para si, só que um puxa mais que o outro. Então é como se fosse um cabo de guerra. Então ela puxando, me dá esses elétrons, e o outro, não, me dá esses elétrons, fica mais para mim, e tudo mais. Então os dois ficam puxando aqui. E aí, alguns têm a maior capacidade de puxar do que outros. Beleza? Beleza, tá aqui? Beleza. Beleza. Então, aqui, a eletronegatividade, ela não é uma coisa que a gente mede diretamente, tipo, tem uma escala baseada no elemento flúor, que o Pauling fez, a escala de Pauling, que é a partir do elemento flúor, ele foi medindo os outros, assim, meio que por comparação, e conseguiu fazer a escala de eletronegatividade. Então, o que a gente precisa saber, os números a gente não precisa exatamente. O que a gente precisa saber, que é o von Clee-Brisky pH. Mas também tem aquela frase... Qual que é a frase? Não lembro. Eu sempre falo von Clee-Brisky pH. Mas é... Não lembro. Alguém sabe qual é a frase? Não? Enfim, lembrem-se como von Clee-Brisky pH. O flúor é mais eletronegativo de todos. O elemento mais eletronegativo da tabela. E assim por diante. E aí vem a fila aqui. Esses são os menos eletronegativos. Beleza até aqui? Ok. Sim, podemos ver? Podemos. Então, vamos. Agora vamos começar os exercícios, para ver, né, se a gente entendeu bem. Então, vamos lá, exercício número 1. Considerando as propriedades dos elementos químicos da tabela periódica, é incorreto afirmar que um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e maleável. B. Um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é dúctil nem maleável. C. Um semimetal tem aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de um metal. D. A maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. E os gases nobres são monoatômicos. Vamos lá, o que vocês acham? Metal é uma substância que conduz corrente elétrica, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Galera. Metal. E metais, vocês conhecem aqui? Ferro,
Quem mais? Outro metal. O que os metais têm? Que os não metais não têm? Eles produzem eletricidade, que vocês acham? Eu acho que Eu acho que é D, mas eu não sei explicar, não. é. Eu só não sei explicar, mas na aula de física a gente viu que o metal é um bom condutor elétrico. Boa! Boa! O metal é um bom condutor de corrente elétrica, muito bem. Então, beleza, essa letra A tá certa, ele que é o incorreto. Professora, Um não metal é uma substância que não conduz. Oi. eu acho que a incorreta é a D. D, né? Por quê? Porque a maioria dos elementos químicos são metais, não metais. Exatamente, gente. A maioria dos elementos químicos é constituída de metais, certo? Eu mostrei lá a tabelinha, tinha a maioria metais e tudo mais, só tinha um pouquinho lá de ametais e os gases nobres. Tá. Beleza? Tranquilo essa, hein? Que eu falei. Tchau. Próxima. Sobre a organização da tabela periódica atual, responda. O que são as colunas? B. O que são as linhas? C. Qual o método utilizado para organizar os elementos químicos? Alguém consegue responder alguma dessas? O que são as colunas? Qual que é o nome das colunas? Qual que é o nome das linhas? Como é que chama? Não é linha que fala, né? Tem aquele outro nominho. Aquele outro nominho que é... Fala, pode falar. Qual que é o outro nome? Famílias? Quem lembra? Tabela ela é dividida em famílias ou grupos, né? Que são as colunas. E as linhas são o quê? Os períodos, né, gente? Quem lembra? As linhas são os períodos. As colunas são os grupos, que também podem ser chamados de famílias. Certo? E qual que é o método utilizado para organizar os elementos químicos? É organizado com o quê? Com o número. Com o número atômico. Beleza? Então, as colunas são os grupos ou as famílias que reúnem os elementos químicos com propriedades semelhantes, certo? Os grupos têm propriedades semelhantes. As linhas indicam o número de camadas eletrônicas, que vamos ver na próxima aula com mais detalhes, que são os períodos, e os elementos químicos estão organizados por ordem crescente de número atômico. Beleza? Que é o número de prótons. Dúvidas até aqui? Não. Próximo. A aula vai até 4h30, né? Acho que sim. Próxima pergunta. O grupo da tabela periódica que se caracteriza por apresentar predominância de elementos artificiais é o dos lantanídeos, gases nobres, metais de transição, metais alcalino-terrosos, actinídeos. Acho que eu nem falei isso para vocês, né? Dos lantanídeos, actinídeos. Alguém tem alguma ideia? Eu acho que é E. Actídeos? Por quê? Alguma ideia? Ou só um chute? Metais alcalino-terrosos. É isso aí. Mas por que letra D?
Alguma ideia também ou é só um chute? É só um chute. Ok. A resposta certa é a letra E, actinídeos. Por quê? Quando a gente vai chegando no finalzinho da tabela periódica, nas últimas linhas, os elementos mais pesados que a gente tem, depois principalmente do urânio, eu acho, o urânio é o último que tem na natureza, começam os elementos que eles foram feitos em laboratório, assim, acelerando, juntando um com o outro, para fazer esses elementos mais pesados. Então, eles são feitos em laboratório, que são os elementos artificiais. E essa galera, tá, a maioria, nos actinídeos. Temos aqui uma tabela periódica. Aqui, ó, esses são os actinídeos e esses os lantanídeos. Essa galera aqui, ó, esse último povinho aqui também, são os artificiais, que foram feitos em laboratório e tudo mais. O último que tem na natureza é o urânio aqui, ó. Então, esses são os actinídeos. Só 4 actinídeos são que tem na natureza, o resto é tudo artificial. Então, o grupo que mais tem elementos artificiais são os actinídeos. Os lantanídeos, a maioria tem na natureza sim. Beleza? Podemos ir para a próxima? Próxima pergunta. Um átomo X tem um próton a mais que um átomo Y. Com base nessa informação, determine a afirmativa correta. Essa é boa, hein? Essa é boa, pessoal. A. Se Y for alcalino terroso, X será metal alcalino. B. Se Y for um gás nobre, X será um halogênio. Se Y for um metal de transição, X será um gás nobre. Se Y for um gás nobre, X será metal alcalino. X está localizado no mesmo período antes do átomo Y, na tabela periódica. Lembrando que o átomo X tem um próton a mais que o átomo Y. Qual vocês acham que está certo? Chutes. Qual a gente já pode eliminar aqui? Alguma ideia? Vamos lá, gente. Nossa aula está acabando, 21 minutos. Vamos lá. Vamos fazer mais essa. X tem um próton a mais do que Y. O eu fazendo aqui na minha cabeça tá errado. O E? Boa. O E tá errado, né? Porque se o X tem um próton a mais, está localizado antes, no mesmo período, sendo que no mesmo período o número atômico ele vai aumentando, certo? A tabela periódica é com o número atômico vai aumentando. Então, no mesmo período, se o X tem um próton a mais, ele com certeza, se ele estivesse no mesmo período, ia estar na frente do Y, certo? Se ele tem um próton a mais que o Y, e não atrás. Então, essa, sabemos que está errada. Muito bom. Fazendo aqui na minha cabeça também, a A e a B tá errada. Então, acho que fica entre A e C B está D. errada. Deixa eu ver. Eu acho que é D. Muito bom. D. Se Y for um gás nobre, X será metal alcalino. Faz sentido, né? Ó, a letra D. Se Y for um gás nobre, ou seja, o último aqui da fileira, gás nobre, o X, que tem um próton a mais, vai para o período seguinte, certo? Para a linha seguinte, e será um metal alcalino. Faz sentido, né? Os gases nobres são aqui os últimos, a última coluna. Então, se Y for um gás nobre, o X, que tem um próton a mais, vai estar no período seguinte, na primeira coluna. A primeira coluna são os metais alcalinos. Alcalinos terrosos. Depois dos alcalinos, tem os alcalinos terrosos. Beleza, então a resposta é a letra D.
Beleza? Então a gente tem que ter um pouco de Beleza. saber mais ou menos onde os grupos estão, os principais, alcalinos, alcalinos terrosos e gases nobres. São fáceis de lembrar, né? Os gases nobres são sempre os últimos e os alcalinos são sempre o primeiro. Então essa aqui nem foi tão difícil. Faltam 2 minutos, acho que a gente já pode parar por aqui. Alguma dúvida ainda sobre a aula de hoje? Beleza por hoje, pessoal? Beleza.